galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. Inclusive hoje, nosso primeiro vídeo do ano de 2020. Infelizmente vamos começar o ano tratando de um assunto triste, um assunto polêmico. Já logo no início do ano, em 2020, começou com tudo, que foi o ataque dos Estados Unidos ao aeroporto de Bagdá, que acabou causando a morte do general iraniano Soleimani. Na verdade, até pelas declarações de Donald Trump depois, o ataque ele foi proposital, o objetivo era de fato matar o general Soleimani, mas afinal vamos entender quem era Soleimani, por que a morte de Soleimani e toda essa origem desse conflito, dessa relação conflituosa entre Irã e Estados Unidos, que há anos se encontra dessa forma e agora piorou após esse ataque agora no dia 3 de janeiro de 2020. Então vamos lá. Primeiramente, quem era Soleimani? Ele era um general da Força Quds. O que era isso? A Quds era uma divisão da Guarda Revolucionária do Irã. Como o próprio nome deixa bem claro, era uma guarda revolucionária. Por quê? Porque ela surgiu após a Revolução Islâmica do Irã, que nós vamos falar um pouquinho hoje, que aconteceu no ano de 1979. Então era uma guarda, como a gente pode dizer, era uma milícia, um grupo militar ideológico que envolvia a questão do islamismo iraniano também, do anti-americanismo. Agora vamos tentar entender as origens disso tudo. Donald Trump mandou atacar o general Soleimani, que era a segunda figura mais popular do Irã, só perdendo para o Ayatollah, que é o chefe supremo do Irã. Ou seja, isso causou muita revolta. Até os dias de hoje estão acontecendo muitas manifestações no Irã por conta da morte do general Soleimani, que era uma figura, como eu disse, muito popular dentro do país. Bom, agora qual foi a justificativa de Donald Trump? Donald Trump disse que o general Soleimani estava por trás de alguns ataques à embaixada norte-americana em Bagdá, no Iraque, e que estava planejando novos ataques. Essa foi a justificativa. Na verdade, Donald Trump afirma que a Guarda Revolucionária do Irã é um grupo extremista terrorista. Isso nas falas do presidente norte-americano. Agora vamos tentar entender de onde vem esse conflito Irã-Estados Unidos. A gente pode voltar no tempo até a década de 50, a década de 1950, para ser mais específico, ano de 1953. Desde então, as relações entre Irã e Estados Unidos são muito complicadas. Na verdade, antes de 1953 até 1953, o Irã vivia um período relativamente tranquilo, por incrível que pareça. Teve o seu primeiro presidente eleito democraticamente, Mossadegh, que governava o Irã, até o ano de 1953, quando o Irã vai sofrer um golpe que vai tirar esse presidente Mossadegh, eleito democraticamente, do poder. Agora, quem que vai aplicar esse golpe e por quê? O que acontece é que no ano de 1953, Estados Unidos e Inglaterra, para ser mais específico, Reino Unido e Estados Unidos, se unem para dar um golpe dentro do Irã e tirar Mossadegh do poder. Para quê? O principal motivo, não o único, mas o principal motivo, era de que Mossadegh decidiu nacionalizar toda a exploração do petróleo iraniano, batendo de frente principalmente naquele momento com os interesses dos britânicos. E os Estados Unidos, alguns especialistas analisam hoje, que acabaram até justificando também, além da questão do petróleo, o medo do comunismo avançar dentro do Irã. Afinal, estamos em um período ali de início da Guerra Fria. Mas a gente sabe que o principal fator foi a questão do petróleo. O Irã, até os dias de hoje, é um dos países, um dos maiores exportadores de petróleo para o mundo e recentemente encontrou novas jazidas de petróleo. Então essa sempre foi a questão principal que envolveu os interesses dos Estados Unidos dentro do Irã, dos países do Ocidente de uma maneira geral. Bom, quem que assume o Irã depois desse golpe em 1953? Um monarca, o Shah Reza Pahlavi. Quem era o Shah Reza Pahlavi? Era um monarca que vai governar de maneira amiga aos Estados Unidos, o Irã. Então como assim, O Shah Reza Pahlavi, que entra no poder com a ajuda dos Estados Unidos, vai passar a governar atendendo mais aos interesses norte-americanos do que aos interesses do próprio Irã.
Inclusive os Estados Unidos vai passar a explorar muito o petróleo do Irã quando o Shah Reza Pahlavi entra no poder. Isso vai gerando, conforme os anos vão passando, todo um sentimento anti-americano dentro dos cidadãos iranianos, né? Porque eles percebiam que eles viviam em péssimas condições, o Shah Reza Pahlavi governava de maneira extremamente autoritária, né? Cerceando qualquer tipo de liberdade, matando opositores, exilando e tudo mais, e governava para os Estados Unidos. Todo o dinheiro do petróleo não ia para a população iraniana, e sim para os interesses norte-americanos principalmente. Fora que a cultura iraniana começa a receber forte influência dos Estados Unidos. Então tudo isso foi gerando, digamos assim, dentro do Irã, todo um sentimento contrário aos Estados Unidos, que vai acabar culminando em 1979 com a famosa Revolução Islâmica do Irã. O nome já deixa muito bem claro, foi uma revolução de caráter islâmico. Tá? Para ser mais específico, xiita. Até hoje o Irã é um país de maioria xiita. O que acontece? Em 1979 o Ayatollah Khomeini, né, vai ser o grande líder, ele estava exilado, vai voltar para o Irã e vai liderar essa população que estava revoltada contra o Shah Reza Pahlavi e contra a interferência dos Estados Unidos dentro do país. Com isso o Shah Reza Pahlavi vai ter que fugir, né, vai ter que fugir antes que fosse pego pelos manifestantes, pelos revoltosos, e o Shah então foge, e então Ayatollah Khomeini assume o poder no Irã a partir de 1979. A partir desse momento, toda aquela amizade entre Estados Unidos e Irã vai se desfazer completamente, né? O Irã vai passar a ser um dos grandes inimigos dos Estados Unidos e vice-versa. Até hoje também os iranianos enxergam os Estados Unidos como seu principal inimigo ao lado de Israel. Bom, e desde 1979 até os dias de hoje foram vários os episódios que estremeceram as relações entre Irã e Estados Unidos. Ainda logo no início dos anos 80 tivemos aquele caso em que vários norte-americanos ficaram presos na embaixada em Teherã, dentro do Irã. Um filme que retrata sobre isso é aquele filme Argo. Procurem, fica como dica para vocês assistir um filme muito bacana que fala desse episódio, Argo. Bom, outros episódios aconteceram nesse meio tempo. Na guerra Irã e Iraque, os Estados Unidos apoiaram o Iraque contra o Irã, ainda na década de 80. Teve aquele famoso episódio, na verdade, pós os ataques às Torres Gêmeas em 2001, né, o 11 de setembro, o então presidente norte-americano George W. Bush criou, né, aquela expressão, como ficou conhecida, eixo do mal, onde ele colocou Iraque, Irã e Coreia do Norte como países inimigos e que financiavam o terrorismo. Tá? Então foram vários episódios que mantiveram e pioraram essa relação extremamente conflituosa entre Irã e Estados Unidos. O Irã começou a fazer testes nucleares, começou o seu projeto. Afinal, para quem não sabe, até os dias de hoje o Irã é um dos poucos países do mundo que tem bombas nucleares, né? Então isso estremeceu ainda mais as relações. Recentemente, no ano de 2015, Barack Obama tinha conseguido firmar um acordo com o Irã e outros países da Europa, inclusive, onde o Irã se comprometia a diminuir e limitar o seu projeto nuclear em troca de que os Estados Unidos parassem, né, com as sanções econômicas que aplicavam ao Irã. Na verdade, isso é uma outra questão que piorou muito a situação entre os países, né? Desde a Revolução Islâmica do Irã, os Estados Unidos promovem uma série de sanções econômicas ao Irã. Como assim? O que seriam isso, né? Boicotes econômicos. Então os Estados Unidos não compram petróleo do Irã, os Estados Unidos fazem de tudo para que seus parceiros comerciais, ou seja, outros países, também não comercializem com o Irã. Então os Estados Unidos, para falar o português claro, tenta prejudicar e consegue, há muitos anos, prejudica a economia do Irã, né? E em 2015 eles tinham firmado um acordo onde o Irã então se comprometia a parar com esses testes, a parar, né, de fabricar bombas nucleares, e em contrapartida os Estados Unidos parariam também com esses embargos, com essas sanções econômicas. Esse acordo durou até 2018, quando Donald Trump cancelou o acordo, cancelou totalmente o acordo, né? Então as relações, a partir do momento que Trump assume o poder nos Estados Unidos, as relações entre Irã e Estados Unidos voltaram a se tornarem extremamente conflituosas. E agora, após esse episódio, logo no início desse ano, de 2020, pioraram ainda mais.
Seria possível uma terceira guerra mundial? Muito improvável, né? Porque quando você fala em guerra mundial, você tem que ter uma coalizão de países, né? Países se agrupando para lutar contra outros, e pode ter certeza que a maioria dos países do mundo não querem uma guerra nesse momento. O que muito provavelmente vai acontecer são retaliações, né? Então ataques a pontos estratégicos, a pontos isolados por parte do Irã e dos Estados Unidos. Infelizmente, né, muitas pessoas podem morrer em meio a tudo isso, aumentar de novo aquela crise de refugiados, pessoas tentando fugir desses países ou de zonas de conflito. Infelizmente é o que pode acontecer. Nós esperamos que não. Temos que analisar, agora temos que esperar para ver o que vai acontecer, quais são os próximos capítulos, né, os próximos episódios de todo esse conflito. Então eu espero que eu tenha conseguido elucidar um pouco as dúvidas de vocês, né, de onde vem esse conflito. Estudem mais, né, sobre isso, porque muita coisa pode ser dita. Na verdade, poderia ficar aqui por horas falando sobre o assunto, envolve muitos conflitos em mais países, mas eu tentei resumir aqui para vocês o que é principal. Espero então que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.